Buongiorno! Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Gustavo e hoje eu estou aqui com um cara que é referência em gestão empresarial, um baita de advogado, e eu estou ansioso, assim como vocês, para conhecer a história desse cara. Sem delongas, eu estou aqui com Robson Crepe. Cara, que prazer estar contigo. E quero dizer que eu sou um cara que te admira e muito, cara. Obrigado, Gustavo. Valeu, que bom. Bom receber você aqui, a gente poder bater esse papo aqui. E eu sou uma pessoa sem delongas. Eu sou um livro aberto, né? Muito sincero, taurino, muito sincero. Então, se você mandar, pode deixar com você 100% sinceridade. Cara, fico feliz. A ideia da nossa conversa aqui é te conhecer, tá? Essa breve conversa que a gente teve aqui nos bastidores e tudo mais, é prolongar essa conversa. Saber mais de você, para que o pessoal que está assistindo também conheça algumas curiosidades, sabe do seu dia a dia, saiba como você se tornou essa referência que você é hoje, tá? Então eu vou iniciar pedindo para você contar como que é o seu dia a dia, cara, como que surgiu essa ideia, advocacia, iniciou em Pouso Alegre, como que é essa história, cara? Rapaz, primeiramente assim, foi um negócio muito doido. Sim. Muito doido. Porque o meu pai era um cara extremamente fechado, muito fechado. Meu pai era quieto, ele não falava muito. Certo. E meu pai, por ele ser quieto, ele também não influenciava. Tanto é que meu pai jogou no Vasco. Jogador de futebol. Jogou no Vasco, jogou no Noroeste Bauru. E ele nunca contou isso, né? À medida que ele foi, né? Mas ele virou vascaíno, né? Sim. E meu pai nunca me influenciou a ser jogador do Vasco. O que aconteceu? Eu cheguei na escola, virei corintiano. Então somos dois. Aí virei corintiano. Por quê? Porque não teve influência dele. Ele era muito quieto, muito fechado e tal. E as pessoas têm essa mania de pensar. Meu pai foi juiz de direito. Sim. Aqui em Pouso Alegre. Foi onde meu pai não quis seguir carreira como desembargador. Ele já tinha promoção para ser desembargador. Ele quis ficar em Pouso Alegre. E aí aconteceu a mesma coisa. Meu pai não me influenciou para o direito. Meu pai não falou, faz direito, né? Vai ser isso, Sim. vai ser juiz, vai ser não sei o quê, que nem eu. Meu pai não fez isso. E aí foi muito engraçado porque eu não tinha referência. Eu não sabia se eu queria fazer medicina, engenharia, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu falei, cara, vou entrar no direito aqui. Sim. Aí eu fiz alguns vestibulares, eu passei na Mackenzie, passei em Poços de Caldas, certo, né, na PUC, e passei aqui em Pouso Alegre. E o meu pai, eu tinha uma admiração muito grande com ele, insistiu para eu ficar aqui em Pouso Alegre. Não, Robson, fica aqui. E aí, por influência dele, eu acabei ficando. E eu tinha horror do direito, cara, porque primeiro ano é terrível. Eu acho que todo mundo que faz direito, qualquer aluno que estiver assistindo a gente vai ter essa, né, essa similaridade, né? Porque você tem sociologia, você tem finanças, você tem economia, você tem, enfim, um monte de matéria que não tem nada a ver. E todo mundo quer ver aquele romance da advocacia, né? Sim. Direito penal, direito civil, mas no primeiro ano você não vê isso. Sim. E aí eu entrei e falei, putz, não vi isso, quero parar. Pra você ter uma ideia, eu fiz na parte da manhã. A parte da manhã tinha 80 alunos. Dos 80 alunos, para o segundo ano foram 52. Então você imagina o tanto de gente que desistiu. Quase 50%. Muita gente. Sim. Aí, beleza. Eu falei, pai, todo mundo tá desistindo, eu vou desistir também. Eu não sei o que eu quero ainda, eu vou estudar mais um pouco. Não, Robson, insiste. Meu pai insistiu. Eu fui lá insistir. Beleza. Mais um ano. Quando vê, segundo ano, aparece um professor lá e o professor vai e me deixa de dependência. Sim. Agora é para largar na faculdade, né? Já tá ferrado. Meus amigos foram embora. Eu não tô gostando do curso. Só tem matéria chata e o professor ele me deixa de dependência. Agora eu vou embora daqui. Bom, meu pai foi lá de novo. Insiste, Rob, insiste mais uma vez. Vai mais uma vez. Eu falei, eu vou agradar meu pai mais uma vez. Chega no terceiro ano, primeiro dia de aula, o professor que me deu dependência falou, eu vou dar aula pra você de novo. Não, agora para ir embora. Mas aí que veio a mudança. A matéria que ele dava era uma matéria que eu gostei muito.
E legal. essa matéria me conquistou. E eu virei aquele aluno chato que faz pergunta, que briga com o professor e Muito tudo, bom. e discute. E ele virou um grande amigo. Legal. Virou, depois uma pessoa falou, Rob, você tem muito talento, você precisa investir nisso. E ele virou um pai para mim, né? O Dr. Luiz Tarcísio virou um pai, virou um mentor e um pai. E ele me chamou para fazer estágio com ele, o que na época era uma coisa assim, cara, o Luiz Tarcísio te chamou para fazer estágio. Legal. Então foi uma recuperação enorme. E eu cheguei em casa e falei, pá, agora eu tô gostando. Agora nós vamos embora. E foi ali que começou Que legal, toda a carreira de gostar do direito, do terceiro ano para frente. Sim. Fico feliz de saber que seu pai, né, ele de certa forma ele não te encaminhou para o direito, mas de certa forma ele te incentivou a continuar. Porque com certeza ele sabia dos caminhos, né? O que você passou, seu pai passou também, né? Primeiro ano, a bagagem gigante que nessa jornada de faculdade. Mas isso foi o início, né? E hoje, passando para hoje, depois de muita jornada, cara, muita caminhada, você se torna uma referência a nível nacional, né? A nível nacional. Não podemos nem citar mais só Pouso Alegre e região, a nível nacional. Você tem parceria com grandes escritórios, né? E inclusive com o maior escritório da América Latina. Da América Latina, que é o escritório Nelson Williams. Sim, que é um cara que é referência naquilo que você também se tornou, que é a referência do brand ali, a marca e tudo mais. Quando que foi a virada de chave de você passar de um advogado estagiário para um advogado que começa a trilhar uma jornada de sucesso, se tornar referência para os mais jovens e se tornar essa pessoa que você diz hoje, que hoje as pessoas que com certeza adentram o seu escritório falam assim, caramba, o Robson me deu uma oportunidade. Bom, eu consigo contar essa história de uma forma bem sucinta. Eu formei em Direito, sei fazer audiência, fazia audiência muito bem, eu ia em delegacia, Sim. Eu ia em presídio, Sim. Eu ia no INSS, então assim, eu fui aquele advogado de trincheira, e eu fui um bom advogado de trincheira, junto com meu sócio. Nós dois formávamos uma dupla muito boa de advogados de trincheira. Só que brotou uma coisa em mim que eu falei, cara, um dia eu entrei na internet e botei assim, maiores escritórios do Brasil. Deu uma curiosidade de saber assim, cara, os maiores advogados do Brasil, o que eles fazem? E aí eu, direito empresarial, mexe com empresa, tudo. Falei, é isso aqui. É isso aqui. Vamos mexer com isso aqui. Tô contando para você até de uma forma bem condensada. Depois a gente pode aprofundar. Mas aí eu peguei e falei, cara, que legal, cara. Os caras mexem com empresa e tem isso, tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E eu virei pro meu sócio, chacoalhei ele. Falei, cara, é isso aqui, cara. Isso aqui não tem que mexer e tal. Falei, mas você tá louco, rapaz? Não vamos mexer com isso aqui. Aqui, a gente tava em Ouro Fino. Eu saí de Pouso Alegre, fui para Ouro Fino montar o escritório lá depois que eu saí com o Luiz Tarcísio. E aí ele, não, mas cara, a gente tem que voltar para Pouso Alegre. Pouso Alegre tá bom. Pouso Alegre é uma cidade empresarial, industrial. Não tem escritório que faz isso lá. Sim. Não tem ninguém. Ninguém tá fazendo isso. Vamos lá. E eu chacoalhando, não, mas vamos esperar entrar dinheiro. Que entrar dinheiro, rapaz? Pô, não tá entrando dinheiro. Não tá entrando dinheiro. Vai demorar para entrar dinheiro. Sim. O dinheiro tá lá. Vamos lá. Rapaz, aí a gente chacoalhou, a gente abriu, eu lembro direitinho, cara, assim. Eu abri uma conta num banco. Ele montou uma conta no mesmo banco. Nós pegamos o cheque especial, o limite do cheque especial que a gente tinha e montamos o escritório. E você sabe que o limite do cheque especial é um juros altíssimo, né? Mas era o único crédito que a gente tinha, né? Sim. E a gente montou o escritório. Só que a gente calculou tudo. Tem que ser nesse lugar, tem que fazer um evento de inauguração, tem que chamar essas pessoas, tem que contratar essas pessoas, tem que ter isso. A gente articulou tudo. Foi estratégico. Estratégico. A gente arrumou um ponto ali na frente do Costela, ficamos 1 ano estudando a cidade e depois de 1 ano a gente foi articulando tudo que a gente precisava para poder fazer um lançamento do escritório. E falamos, cara, não tem. Isso era novidade. Cara, em São Paulo tem, em Campinas tem, em Belo Horizonte tem, já tem há muito tempo.
E aqui, cara, nós estamos do lado de Pouso Alegre. Pouso Alegre não tem. Não tem. Potencial enorme, né? Potencial enorme. E aí a gente falou, cara, é inimaginável Pouso Alegre, do tamanho que tá, não ter uma assessoria jurídica desse porte que eu tava ali no Google pesquisando. Sim. Eu falei, é inadmissível essas empresas não terem isso. Aí eu falei, cara, é aqui. Nós estamos, cara, tá o mar azul que o pessoal fala, né? O oceano azul. Sim. Né? Do livro não lembro o nome agora do autor, mas eles falam, né, que é o Mar Azul e o Mar Vermelho. Exato. Né? Aí tem um Mar Azul. Eu falei, cara, Mar Azul, mas Mar Azul azulzíssimo, não é nem Mar Azul, Mar transparente. Vamos pra lá. Cara, chegamos aqui, fizemos toda a cartilha. Inauguramos, fizemos a festa de inauguração, chamamos autoridades, o prefeito veio, grandes personalidades, grandes empresários. Cara, e ali o negócio foi crescendo. Sim. Até a gente chegar no ponto que a gente está. E eu considero uma coisa, Gustavo, que é o seguinte, a gente teve várias ondas de crescimento. A primeira onda foi a abertura do escritório, a segunda onda foi vir para Pouso Alegre, nós tivemos uma terceira onda, que foi a abertura dessa unidade onde a gente está hoje. Sim. Porque hoje as pessoas veem esse prédio desse tamanho, né, com essa unidade desse tamanho aqui e tudo, e fala assim, não, cara, você não sabe, isso aqui é uma história para um outro podcast. Sim. A reforma, a descobrir esse prédio e reformar esse prédio. E nós estamos aqui, e agora a gente está vivendo uma quarta onda, que é a mudança da nossa logomarca e a gente indo para um outro patamar. E a questão do Nelson Williams foi uma coisa que nos ajudou muito, que foi uma parceria. Parceria é quando você realmente junta uma coisa que alguém faz, que o outro não faz, e vocês vamos unir as nossas habilidades e vamos fazer uma coisa em conjunto. O Nelson Williams, ele tem uma capacidade na área tributária muito grande, nós temos a nossa habilidade tributária, mas ele veio com uma inovação na área tributária muito grande que nós não tínhamos. E a gente começou a oferecer o trabalho dele como algo suplementar. Legal. Como isso tem um recurso financeiro muito grande, a gente começou a ser muito visto dentro do escritório do Nelson Williams. Sim. E aí a gente virou referência dentro do escritório dele como parceiro. Sim. O escritório dele é em Brasília? São Paulo. São Paulo. A sede é São Paulo. A sede em São Paulo. E eu sou um grande admirador também do Nelson Williams, até por essa questão de posicionamento, né? Um cara que se comporta como, cara, um verdadeiro cavalheiro, cara. E é fantástico ver material, como ele lidar com essa questão da rede social e tudo mais. E eu vejo que você também não só espelhou nele, porque nessa época eu acredito que talvez o nome do Nelson Williams ele não era tão famoso quanto é hoje, né? Então, assim, você teve que também se descobrindo, fazendo seu trabalho e tudo mais. E foi trabalhando a sua pessoa, o seu escritório, como marca. Aonde que saiu esse estralo, cara? Foi nessa pesquisa que você fez, que você foi se baseando no pessoal, nos grandes? Como que foi, cara? Na verdade, aqui dentro do escritório, a gente tem uma cultura de marketing já muito grande. Eu sempre fui tive muita afinidade com marketing. Legal. Então, muito lá atrás, no comecinho do Facebook, sim, né, a gente, né, já fazia as primeiras postagens, página. Quando surgiu a página profissional, a gente fazia as primeiras postagens e ninguém fazia nada. Então, sim, a gente já começou muito precoce, né, nas redes sociais. Depois veio o LinkedIn. A gente também foi muito precursor do LinkedIn. O LinkedIn que hoje, para nós, inclusive, é a nossa principal rede social. Né? O perfil nosso. As pessoas estão lá no Instagram, tudo, mas o maior perfil nosso é o Instagram. É ali que a gente converge, é ali que a gente encontra os empresários, os gestores das empresas. Sim. Mas a gente foi precursor nisso tudo, né? Nessas redes sociais. Mas chegou uma hora que o Instagram tomou uma proporção muito grande. Então, as pessoas entram dentro do seu Instagram empresarial, tem ali, né? Nossa, o MCK é um escritório de advocacia. Exato. A gente postava conteúdos de relevância lá dentro, para as pessoas quererem ver o conteúdo de relevância, mas as pessoas que entram no Instagram, elas querem ver pessoas. Sim. E aí a gente falou, quem que é a pessoa por trás do MCK? Sim. Porque hoje a gente pega o escritório do Nelson Williams, como você mesmo disse,
as pessoas estão vendo o Nelson. O Nelson. E o Nelson, ele mostra o dia a dia dele, ele mostra a hora que ele acorda, como ele toma café, os filhos dele indo para a escola, como que ele chega no escritório, e as pessoas querem Cara, ter isso, né? te interrompendo, eu vi que viralizou até o Instagram do motorista do Nelson. Foi. Você viu isso aí? O Giba. O Giba. Pois é, o Giba. Até o Instagram dele viralizou, cara. Exatamente, o Giba. Então, assim, foi muito bacana esse movimento. E o Nelson faz isso de uma maneira muito natural. Exato. Ele não faz forçado, não tem alguém que faz isso para ele. Ele Sim. faz isso de uma maneira muito natural. Porque as pessoas criam simbiose com pessoas. Você não vai nunca, eu amo essa marca, eu amo a nossa Apple, eu amo Apple, eu amo isso. Não, as pessoas podem até gostar das marcas, mas elas criam mais conexões com pessoas. Sim. E o Nelson, o escritório dele, Nelson Williams. Sim. O escritório dele é o Nelson Williams e a pessoa é o Nelson Williams e eu quero ver como que o Nelson Williams vive. E o escritório do Nelson Williams não é só o Nelson Williams. Tem várias pessoas. Tem várias pessoas. E foi a mesma coisa comigo, né? O Nelson Williams foi uma das primeiras pessoas que perceberam esse movimento. Mas se você perguntar, Robson, você quer ostentar? Não. Robson, você quer mostrar seu dia a dia? Não. Você quer mostrar para as pessoas que carro que você está andando, o que você tem, onde você vive, onde você vai viajar? Não. A única coisa que eu quero, que é o termômetro, é mostrar a medida da minha vida pessoal do jeito que ela é. Ou seja, as pessoas vão entrar dentro do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, do escritório. Sim. Mas quem que é o dono desse escritório? Sim. Tem o Rafael, que é meu sócio é mais discreto, e a gente entrou num acordo com isso. O Rafael falou, não, vai você. Eu concordo com você 100%, e eu vou ficar mais aqui nos bastidores, e você vai mais para frente. E depois a gente alterna. Tem uma questão de personalidade também. Às vezes gosta de aparecer um pouco mais, tem uma facilidade com as câmeras, o outro não tem. Perfeito. E nesse exato momento, eu que sou essa pessoa que está dando as caras do MCK. Então, eu não estou interessado em ter seguidores. Sim. Não tenho vontade nenhuma de ter 1.000, 2.000. Se eu tivesse, que saudade quando eu tinha 100. A gente tem essa questão também de quantas publicações você faz e tudo, mas eu tive que criar um perfil onde a pessoa entra dentro do perfil do escritório, quando ela vai buscar quem que é um dos sócios, se ela entrar no meu perfil, o perfil meu é coerente com o do escritório. É alinhado. Vê que exatamente, que é alinhado, vê que ali existe verdade. Sim. Nossa, ele vive de acordo com a estrutura do escritório dele. Não existe forçação, não existe nada... além, não tem... Não, ele vive de acordo com aquilo que o escritório dele é. Porque eu falo muito isso, na personalidade, na vestimenta, no jeito que você se veste, no jeito que você se comporta, onde você frequenta, tudo tem que ter coerência. A palavra se chama coerência. Se você se vestir muito bem, mas você não sabe pegar um garfo num restaurante, tá tendo incoerência. Se você chega num carro importado dentro de um restaurante, mas você chega e não sabe nem puxar a cadeira para sua mulher, tá num bom restaurante, tá tendo ruído na comunicação. Teu cérebro capta isso, o cérebro das pessoas captam isso. Então tudo tem que ter coerência. Sim, eu vejo que você tem uma facilidade de administrar tudo isso, até porque é uma verdade. Uma das coisas que eu falo para os meus clientes, tomar cuidado em criar uma máscara. Porque ninguém consegue sustentar uma mentira. O advogado sabe muito bem disso. Né? Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Então, não adianta eu pegar, alugar um carro ou comprar um terno caro e tudo mais e não saber comportar de acordo com tal. Né? Porque aquilo vai construir uma mentira e a gente não consegue sustentar isso. De certo modo, você tem uma facilidade com isso, já é natural, como você falou, por conta que é uma verdade. Então, isso é muito importante também. Em relação, cara, você falando que você tá, né, o escritório, o MCK, ele tá subindo, ele tá completando ali longos passos, e você falou que você está passando por uma jornada nova agora, que é essa estruturação, essa reestruturação, né? Eu vejo as logos novas, os materiais novos. Quem que é a cabeça que guia isso, cara? É você, o seu sócio, ou tem um time por trás que pensa nesse branding da marca? Na verdade é o seguinte, o meu sócio teve muita facilidade com a execução das coisas.
ele mexia com Corel, mexia com vários aplicativos mais antigos, né? Sim. E ele tinha uma facilidade muito grande, porque o pai dele mexia com uma estamparia, mexia com uma empresa, né, que mexia com roupas, né? E ele que fazia esse trabalho de criar o design, fazia o uniforme, tudo, e ele que fazia isso. Então ele tinha essa facilidade. Então a gente, quando foi criar a nossa logomarca, a gente faz assim, faz assado, aí foi indo. Sim. Aí depois a gente foi profissionalizando e tudo. Mas eu sempre tive um amor muito grande com marketing. Eu sempre gostei muito de marketing. Eu acho que Sim. se eu não tivesse feito direito, provavelmente uma segunda opção minha seria o marketing. Legal. Então eu sempre fui o coordenador do marketing, né? Sim. Tava como advogado, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Eu dava os comandos para o Rafael, ele executava. Rafael, vamos postar isso, ele executava. Depois a agência faz isso, a agência faz aquilo e tudo. Aí vai chegando uma hora que você não imagina, se você for concentrar tudo, você não consegue gerir a empresa. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Mas até hoje eu dou muito palpite. Mas a questão da marca mesmo em si foi uma coisa que eu sempre dei muito palpite, porque é aquela questão, o que a marca traduz, né? Sim. Então a gente tinha uma marca que ela é quadrada, fechada, com o sobrenome dos sócios. E o sobrenome nosso não é muito fácil. Moreira César e Crepe Sociedade Advogados. Ou Moreira César e Crepe Advogados. Você vê, a gente estava conversando antes do bastidor, você falou crepe ou crepe? Exatamente. Não, já começa com crepe ou crepe. Se alguém escolher falar crepe ou falar crepe, tá certo ou tá errado? Moreira, aí a pessoa chegar pra gente, é crepe, Moreira, ou Moreira e crepe, é o crepe Moreira. Só que aí a gente começou a ver um movimento natural MCK. MCK. A pessoa que estava no marketing nosso, ele já percebeu isso, botou MCK, Advogados Associados, e embaixo, Moreira, César e Crepe. Só que a gente resolveu reduzir tudo isso. E foi um movimento muito engraçado, porque isso aí veio na minha cabeça um dia, e aí eu virei pro meu sócio e virei para ele assim, cara, olha o jeito que a marca da Globo era. Sim. Olha o jeito que a marca da Globo tá hoje. Qual que é a mais bonita? A antiga. Olha a marca do Itaú, que gerou uma polêmica muito grande. Foi um rebrand total do que eles fizeram. Qual que é mais bonita? A antiga ou a nova? A antiga. Mas qual que é a mais bonita? Aí eu fui mostrando várias marcas e a pergunta era, qual que é a mais bonita? E ele respondia, sempre, a antiga. Sim. Aí eu cheguei uma hora para ele e falei assim, vamos voltar nas marcas. Vamos lá, na Globo Show. Qual transmite confiança? A nova. A do Itaú, qual que transmite mais conexão com o cliente? Sim. A nova. Qual que transmite mais valor? Qual que transmite mais vontade? Eu mudei as perguntas e ele mudou todas as respostas. Legal. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, é isso aqui. Sim. A gente tem que condensar, tem que ser MCK, advogados. Ficou fantástico, cara. E aí a gente condensou, virou só um M, o C, o K, advogados. E mais do que isso, não foi um rebrand para a sociedade. Foi um rebrand interno, para as pessoas entenderem, porque a gente tem valores e princípios aqui dentro. E nossos princípios maiores são lealdade e confiança. Sim. E a gente tem que passar para os nossos colaboradores que as pessoas estão aqui, não estão trabalhando para o Robson e para o Rafael. Sim. Elas estão trabalhando por elas. Tem propósito nisso. Nós temos pouquíssimos empregados, Sim. CLT, a grande maioria são associados, PJ, né? São pessoas que trabalham aqui, a gente não cobra jornada, a gente cobra resultado. Sim. E que é o combinado do nosso contrato. E assim, você vai ganhar o tanto que você quiser. Você tem um mínimo, mas você vai ganhar o que você quiser. Mas você vai ganhar o que você quiser a hora que você tomar posse desse escritório. Sim. A hora que você entender que esse escritório também é seu. Legal. E a marca reforçou isso. Legal. Reforçou isso. Não é do Moreira, César e Crepe. MCK Advogados. Certo. Cara, fantástico. A marca ficou linda. E a instalação que a gente tá aqui, o prédio é maravilhoso, cara. Eu confesso que é a primeira vez que eu vim aqui, eu achei fantástico, cara, a estrutura e tudo mais. Mas a gente está falando de marca agora da empresa, né? Mas você descobriu isso antes, né, do próprio escritório? Você já teve a curiosidade de procurar e tudo mais?
igual você falou, uma pesquisa ali no Google, algo rápido. O que hoje, né, eu não sei se é correto afirmar isso. O mercado de novos advogados que estão cursando hoje a faculdade de Direito, posso afirmar que está saturado ou não? De forma alguma. De forma alguma. Como aqui dentro do escritório a gente contrata muitas pessoas, Sim. Então de muitas pessoas de muitas áreas, a gente está carente de bons profissionais. Eu não vou falar a faculdade, mas quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu vi um outdoor que estava dizendo o seguinte: não sabe o que fazer, faça direito. Gente, ou seja, você avacalhou completamente a profissão. Sim. E nós estamos vendo pessoas saindo de moletom do 3º ano, né? No 3º colegial e entrando na faculdade de moletom. Eu fui fazer uma visita na faculdade de Direito esses dias, vi gente de chinelo, bermuda, camiseta de basquete. Ou seja, é uma pessoa que não tem simbiose nenhuma com a profissão. Não tem autocuidado. E o respeito com a imagem, exatamente. E isso começa com a liturgia. O direito é um curso litúrgico, né? Tem uma liturgia. Exato. E aí você vê que a pessoa já entra lá, já não tem esse cuidado. E a faculdade também não está se preocupando com isso. O que ela está se importando é de abarcar novos profissionais. Novos alunos, né? Sim. Que vão se tornar, talvez, mal profissionais. Ou nem vão se tornar profissionais. Eu conheço muita gente formada em Direito vendendo pipoca na esquina. Não que isso seja um demérito, mas... Sim. Eu conheço muitas pessoas que formaram em Direito e não usufruíram daquilo que poderia... do potencial. Exatamente. Eu olho hoje, o mercado não está saturado. Eu vou dar um exemplo aqui do escritório nosso. Você vai entender muito bem, Gustavo. A gente tem uma deficiência muito grande na área tributária. Sim. A gente tinha um grande profissional em Pouso Alegre, professor da faculdade. Ele já está mais velho, já está descendo a serra, já está quase aposentando. Já ele vai sumir. Certo. E quando você fala na área tributária, todo mundo lembra do nome dessa pessoa. Certo. Só dele. Não tem um concorrente, não tem ninguém. Entendo. Só que uma pessoa forma hoje aqui, em qualquer faculdade, ela precisa fazer um curso, né, uma pós-graduação, um mestrado, ela vai fazer em outra cidade. Vai para Belo Horizonte, Campinas, São Paulo. Chega lá, o cara que está dando aula, se ela for uma pessoa de muito valor... morde. Entendi. E põe ela num salário fixo. E ela fica lá, ela não volta mais. Ela fala, tô ganhando 20, 30, tá bom aqui, tá tudo certo. Enrijece essa pessoa. Só que olha Pouso Alegre, vou te perguntar, você conhece algum bom tributarista aqui? Cara, você falando assim de relance, não. Se você precisasse, chegou uma atuação tributária, você ia atrás de quem aqui? Teria que pesquisar. Não tem. Sim. Então, olha só... O mercado que tem em Pouso Alegre. Sim. Se a pessoa pegar a área tributária e empreender aqui, vai ganhar muito dinheiro. Sim. Vou te dar uma outra coisa. Nós temos várias indústrias, área de logística, transportes. Nós não temos ninguém especializado nessa área. Quem é especializado vai trabalhar fora. E olha aqui o tanto. Nós estamos na beira da Fernão Dias. Não tem ninguém. O mercado não está saturado. Não está saturado. Não está saturado. Tem campo para todo mundo. É só ter força de vontade e sair desse pragmatismo da faculdade. É isso que eu queria tocar no assunto. Por que a minha pergunta foi em relação ao mercado está saturado, muitas pessoas, né, muitos profissionais chegando no mercado, se formando, né, cada ano que passa, mais profissionais surgem. Como que a pessoa faz para sair de um simples estagiário, né? Se o mercado tivesse saturado também, ou não estando, como que ela faz para sair de um simples estagiário para chegar num nível alto hoje? É uma busca incessante por conhecimento, é um misto de tudo, cara. O que seria? Nós temos campos para todas as áreas. Porque eu costumo dizer muito, por exemplo, tem um advogado que gosta da trincheira. Hoje a gente chama de advogado de trincheira. Achei legal isso, cara. O que é o advogado da trincheira? É o cara que vai lá fazer audiência, que vai lá no fórum despachar, que faz a petição e tudo, né? E temos o advogado que ele já é mais empreendedor. Sim.
E tem campo para todo mundo. Hoje, por exemplo, aqui dentro do escritório, nós temos uma área que chama controladoria. Sim. E a controladoria precisa de uma pessoa que é formada em direito, que ela precisa saber de prazos, porque ela coordena toda a área administrativa do advogado. Legal. Então, por exemplo, o advogado ele precisa pegar a publicação, jogar na agenda, precisa fazer protocolo, tirar guia, tem várias atividades que são administrativas. A gente tem um núcleo aqui, controladoria, que ela absorve toda a área administrativa do advogado. E o advogado que trabalha conosco, ele só tem que fazer o trabalho intelectual. E estudar, dedicar e fazer um trabalho intelectual muito bem feito. E assim, uma outra coisa que é a relação com o cliente. O resto, tudo a controladoria faz. E a controladoria, junto com software, inteligência artificial, nós já estamos nessa área da inteligência artificial. Legal. Cara, isso é bacana demais. E isso economiza tempo, economiza dinheiro, economiza muita coisa. Então, você vê, a pessoa forma em direito, às vezes, ela não tem talento para ir numa audiência, não tem disposição para... Putz, mas eu não tenho, eu sou muito tímido, eu vou lá conversar com o juiz. Ah, mas eu não sei, eu vou ter que ir lá no balcão. Cara, tem muitas áreas para você atuar dentro de um escritório de advocacia. Sim. Não é no fórum, concurso público. E assim, eu costumo dizer, tem uma figura que eu vi uma vez que mostra uma gaiola, Certo. passarinho entrando dentro da gaiola porque está com fome, e um monte de alpiche. Aí ele come aquilo todo de alpiche, ele cresce, ele não consegue sair da gaiola. Isso é o concurso público. E eles venderam essa ideia, Gustavo, de que o concurso público dá dinheiro. Só que é o seguinte, nossa, vou ganhar 30 mil por mês, vou virar juiz. A pessoa fica 6 anos abrindo mão de festa, dos amigos, de um monte de coisa, e vai lá e estuda pra caramba, 6 anos, a média hoje. Sim. Na minha época, a média era 3 anos, você passava num concurso. Hoje a média já tá 6. Pagando cursinho, pagando tudo, aí você pega, entra... Correndo o risco de talvez de não entrar. E aí dos 30, tira 27,5% de imposto de renda. Mais a aposentadoria, né? Que seria a previdência, né? Seja do Ministério Público, da magistratura. E outras coisas. O que você vai ganhar por mês? Exato. E aí você pega o advogado, que se ele pegar essa energia que ele tinha para concurso e dedicar na advocacia, Dedicado. em metade do tempo, o cara tá ganhando o triplo. Caramba, que massa. Que massa. Foi essa uma visão sua? Também? Foi. Cara, que legal, cara. Foi sem querer. Foi sem querer. Não foi assim uma coisa planejada, mas é o que eu enxergo hoje. Deu certo. Se a pessoa hoje dedicar metade do tempo e da energia para ela vai ganhar o triplo do que ela ganharia gastando dinheiro e gastando tempo para fazer concurso, para ser juiz e promotor. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Nunca tinha pensado dessa forma. Dessa forma, achei bem interessante. Robson, cara, você é um cara que você é uma máquina em relação de gestão empresarial. A gente falou de branding da sua própria empresa, branding pessoal. Mas como que é o Robson no dia a dia, cara? Porque você tem uma grande responsabilidade, né? Você tem pessoas que são parceiras, né? Como você falou, assim, você tem pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade, tem filho, mas também tem o Robson, cara, que merece um descanso e tudo mais. Como que é, cara, esse dia a dia? Viaja muito? Como que é? Então, eu tenho uma rotina. E para nós, Gustavo, é muito importante ter rotina. Sim. Você vai falar, a rotina é um negócio que estressa. Depende do que você está fazendo, né? Depende muito da sua área de atuação. Na minha, eu preciso ter rotina. Sim. Tanto é que no meu computador eu tenho uma listinha lá das coisas que eu tenho que fazer todo dia. Oração a Deus. Aí depois vem arrumar a sala. Legal. Perdão. Depois vem ajeitar e-mails, depois arrumar o WhatsApp e vai indo. Sim. Reunião com pelo menos 2 advogados e vai indo, vou subindo. Que é o básico. É o básico. É o básico. Essa é a rotina. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter rotina. Mas, ao mesmo tempo, o que faz a gente crescer é sair da rotina. Sim. O que faz a gente crescer realmente hoje dentro do escritório é a gente pular fora da rotina. É a gente sair do... Cara, amanhã a gente tem que fazer isso. Vamos fazer isso? Sim. Vamos embora. Vamos visitar outra unidade? Vamos.
cara, vamos sair. E assim, é legal porque o meu sócio, ele é como se fosse um amigo. Então, cara, ó, o que você acha? Semana que vem a gente acordar 5 horas da manhã, vamos para São José e vamos bombar lá. Entendeu? Legal. Então, sair fora da rotina faz a gente manter. A rotina faz a gente manter o negócio vivo. Legal. Sair fora da rotina faz a gente crescer. Sim. Mas sair da rotina com inteligência. E eu tenho uma coisa para mim, assim, que também é rotina. Assim, eu faço uma viagem nacional por ano e uma viagem internacional por ano. Legal. É uma coisa que eu tinha muita vontade, hoje eu consigo realizar isso. Legal. Então é uma coisa que eu coloco no meu cronograma. E uma das coisas que eu não abro mão, andar de moto. É o meu hobby. Eu vejo. Andar de moto. Viagens longas. Andar de moto. Viajar de moto foi uma coisa assim, eu sempre gostei de moto, mas viajar de moto com os amigos, aquilo aí não tem um preço. A minha ex-esposa não entendeu muito isso, né? Se ela tivesse prestado mais atenção, ela teria colhido muito mais benefícios. Sim. Porque eu pegava, olhava meus amigos, nossa, bem, cheguei em tal lugar, nossa, que bom, vamos fazer uma chamada de vídeo, vem cá, olha teu filho. Aquilo ali te expõe a uma situação de desconforto. Andar de moto é uma coisa que te coloca em desconforto. Sim. Você está longe da tua casa, você está longe da tua esposa, você está longe do teu filho, a gente não costuma pegar hotéis luxuosos, não, a gente fica em hotéis, de passagem. Sim, e são viagens mais limitadas também, né? Porque a própria moto você não consegue carregar bagagem, né? E tudo é desconfortável. Sim. Se fosse confortável, você ia de carro. Exato. Mas esse desconforto traz para nós, homens, essa reflexão. Né, de estar longe da família, de estar longe do filho, de estar longe, de você sentir saudade do teu chuveiro e da tua cama. Sim. Então, aquilo ali te revigora muito. Eu gosto muito disso. A moto me coloca muita prova e me traz mais energia para continuar trabalhando e fazer tudo de novo. Sim. Né? Assim, ela me zera a minha descarga de energia e me traz mais energia. E assim, uma coisa que me deixa muito bacana é que meu filho ama. Ele adora. Então, logo vai ser um parceirão. Um companheiro. Vai ser um companheiro. Robson, você falou que você faz viagens pontuais, né? São metas que hoje você consegue atingir graças ao seu trabalho, sua competência, e que você faz essas viagens de moto. Mas isso não é algo que acontece dentro de uma rotina, por exemplo, semanal. Dentro da sua semana, você se diverte como, cara? Como que é? Porque eu imagino que um homem como você tem grandes responsabilidades até mesmo em cima de clientes, porque um escritório como esse, ele não tem problemas pequenos para processar e resolver, né? Como que é, cara? Você aguentar tudo isso e dentro da semana dividir isso, cara? Eu tenho uma válvula de escape hoje muito, muito bacana, né? Que é uma coisa assim que às vezes até para as mulheres é difícil de entender. Mas, assim, hoje eu tenho muito mais amizade com os pais dos meus amigos. Legal. Do que com os amigos meus. Sim. Então, a gente encontra na sauna do clube. Legal. Eu tomo uma cerveja toda sexta-feira com eles. A gente tem um grupinho que a gente... Tudo pessoal de 60, 70. Da experiência. Então, só que a conversa lá é mais legal, porque quando você conversa com as pessoas da tua idade, tem muitas pessoas lá que estão falando só de dinheiro, estão falando de, sei lá, de coisas que não... Sabe, a conversa não vai. Sim. Aquela conversinha de quinta série, que é legal às vezes. Mas não a todo tempo. Mas até com o pessoal mais velho, a conversinha de quinta série Ela tem que existir. A conversinha de quinta série deles é mais legal. Entendi. É muito mais emocionante. E você tá com eles, cara, é legal porque você aprende como que flui a vida. Legal. Então isso é uma coisa que me relaxa muito. Então pelo menos 2 vezes por semana eu encontro com essas pessoas mais velhas que são meus amigos hoje e que são muito mais meus amigos e são pais de quem estudou comigo, quem formou comigo, e é sensacional. Eles te passam como que eles encaram a vida hoje. E aquilo ali para mim é uma aula. Aquilo ali para mim é um aprendizado. Assim, eles contam como é que estão com a esposa. Legal. Os netos, os filhos. E aquilo ali é muito bom. E você tá lá tomando um chopinho, você tá rindo pra caramba, vendo eles brincarem, aprendendo entre eles.
e aprendendo muita coisa. E isso aí, no fluxo da minha semana, é uma coisa super legal. Tem outras coisas também. Adoro tocar guitarra. Que massa, cara. Tive banda, toco guitarra, faço N coisas. Mas sair com esses amigos mais velhos, que eram os pais dos meus amigos, é sensacional. Querido, fico muito feliz, cara, de saber de tudo isso, aprender contigo, assim como você aprende com essas pessoas que estão ao seu redor, né? Eu já vou até encerrando aqui, porque, cara, você é um cara compromissado. Daqui a pouco você tem campeonato, cara. De bocha. De bocha. Campeonato cara. de bocha. Hoje tem campeonato de bocha que é pros velhos. Aí, tá vendo? Vai aprender com o pessoal e Só vai que eu sou Série C, hein, cara. Entendi, Eu tenho que subir pra Série A. Não, pelo menos você já saiu da Série D. A Série D você já saiu, já tava C e aí a gente vai arrumar. Eu não posso criar a Série D. Ah, entendi. Querido, vou fazer uma pergunta para você aqui, que de certa forma você consegue resumir tudo isso que a gente passou hoje, essa conversa. Se você pudesse voltar no tempo, e isso vai servir até para conselhos para quem está assistindo a gente, o que você faria de diferente na sua trajetória? Eu sei que hoje a gente não consegue encurtar, né? Poxa, se eu tivesse feito isso, tinha dado mais sucesso ainda. Mas se você conseguisse voltar no tempo, o que você acha que seria pontual para você, cara, na trajetória? Tem uma forma lógica ou não tem? Ou seguiria da mesma forma? Vou ser polêmico agora, hein? Vamos lá, cara, a gente gosta. Eu ia seguir um conselho que meu pai deu para mim. Muito forte, que eu não entendi na época. Porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. Certo. Muito. Né? Eu nunca fui muito racional, tenho a minha racionalidade, inclusive meu sócio é o meu ponto de equilíbrio na racionalidade, vamos pensar sobre isso. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas hoje é: não casem tão cedo. Sim. Por que eu falo isso? Hoje a gente está vivendo esse movimento das mulheres se empoderarem, das mulheres, né, terem a sua liberdade. E eu lembro muito de uma frase da Camille Paglia, que é líder do movimento feminista na Europa e que desencadeou no mundo inteiro. Ela é precursora desse movimento feminista. Ela fala assim: eu lutei pelo movimento feminista, mas eu vi muitas mulheres darem com a cara no muro. Por quê? Porque elas lutaram tanto pelas suas carreiras e chegaram no fim das suas carreiras infelizes. Porque as verdadeiras mulheres não são aquelas que constituem grandes carreiras, são aquelas que constituem grandes famílias. E nós, homens, nós estamos perdendo a nossa masculinidade. A gente está se entregando muito cedo, se relacionando muito cedo. Então, uma dica que eu dou, por tudo que eu passei, porque é o seguinte: no meu caso, por exemplo, né, não estou falando que isso é uma linha de raciocínio que deve ser seguida. Sim. Existem exceções. Sim. Mas cuida de você em primeiro lugar. Seja autônomo. Construa sua casa. Onde você vai morar? Onde você vai viver? Onde vocês vão viajar? Para onde vocês vão? Quantos filhos vocês querem ter? Quantos filhos vocês podem ter? Sim. Pense nisso. O sucesso não está só na carreira, não está só na profissão. O sucesso está dentro da família também. Então você precisa ter uma grande família, ter um grande envolvimento. Você constituir uma grande família. Família é base de tudo. Você não vive só para ganhar dinheiro, para ser empreendedor. Sabe, tem gente que é muito feliz com menos do que você tem, sendo o triplo do que você é. Sim. Então, o Robson hoje, ele tem isso, faz isso, tem escritório, fez isso, tudo mais. Mas mais do que isso, ele é feliz com a família dele. Então, legal. A família basta. Sim. Então, uma dica que eu dou hoje é: não case cedo, cuide de você, depois cuida do seu negócio e depois aprenda a cuidar de uma família. Sim. É o que eu falo hoje, que as pessoas estão perdendo muito dessa noção. Todo mundo está se relacionando muito cedo, se frustrando muito cedo, Exato. separando demais, que não deveria. Sim. Né? A gente só casa uma vez, todo mundo está separando, divorciando, qualquer coisa, divorcia. E as pessoas, por conta disso, pula do prédio, toma remédio. Não, cuida de você em primeiro lugar, aprende a se amar. Se ama em primeiro lugar. Legal. Se você se amar em primeiro lugar, tudo vai vir depois. Você falou assim, entrou nessa, vamos dizer assim, nessa polêmica, mas eu concordo exatamente contigo.
E se eu tivesse, né, a oportunidade de, assim como as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo esse conselho, e eu conseguisse ter a visão que eu tenho hoje, eu seguiria o seu conselho. Eu falo isso porque eu sou um homem casado, muito bem casado, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus negócios, eu tenho as minhas responsabilidades, mas esse conselho que você está dando é o que eu seguiria, porque eu vejo que a caminhada ela seria muito mais tranquila. Não que eu preciso mirar algo sempre mais tranquilo. É bom o homem ter também aquela, vamos dizer assim, aquela gana, ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem que ter uma, vamos dizer assim, por quem fazer, né? Mas eu seguiria o seu conselho. Então, cara, isso aí você acertou em cheio, cara. É que não é regra. Não é regra, exato. É lógico. No teu caso, por exemplo, é uma exceção muito boa. Sim. É uma exceção muito boa. E que bom que aconteça essas exceções. Se eu pudesse ter conhecido a mulher da minha vida com 15 anos de idade e ela tá comigo até hoje, porra, Sim, sim. Mas é utópico demais. Mas não é regra. Eu costumo dizer a amigos, as pessoas que eu tenho mais liberdade, agora abrindo para o pessoal, que um conselho que hoje eu ouviria, aceitaria e colocaria em prática seria o casar mais tarde. Eu não sei se eu teria uma responsabilidade diferente, mas eu acredito que sim e muito. Então eu acho que as coisas seriam mais fáceis. Seriam mais fáceis. Gustavo, meu pai, ele casou com 42 anos de idade. A minha mãe, 13 anos mais nova do que ele. Os dois completamente diferentes um do outro. Sim. E aí meu pai falava pra mim assim, Robson, o verdadeiro amor não é o primeiro, é o último. E meu pai teve uma frustração muito grande, porque ele namorou com uma moça há 6 anos e meu pai ainda estava naquela fase ainda de pré-faculdade, e na época era muito difícil. Meu pai saiu de Maria da Fé, em Minas Gerais, foi estudar direito lá em Bauru, ia de trem. Meu pai ficava 1 ano sem ver a família, porque era muito difícil, transporte, locomoção, tudo. Essa moça largou ele por um batateiro, porque o batateiro ganhava muito mais dinheiro do que ele na época. Sim. Depois meu pai virou juiz de direito. E meu pai dava entrevista na televisão, aí ela via meu pai na televisão, e o batateiro traiu ela, chifrou ela. Falei, nossa, cara. Então ela falou, pô. Então essa foi a verdadeira roda gigante. Foi a roda gigante. E a minha mãe, cara, nossa, minha mãe muito bem criada para ser uma excelente esposa, ela foi a coluna do lar. Então é uma coisa muito bacana você ver como que eles eram diferentes, mas como eles se completavam. Legal. Como que eles se juntavam. A minha mãe foi, para você ter uma ideia, eu lembro direitinho dessa história. Eu era pequenininho, devia ter uns 8, 9 anos, eu queria, não é brincar, mas eu queria ver meu pai. Meu pai abria o jornal, meu pai chegava em casa 8 horas da noite, tomava um banho e ele abria o jornal, assim, ficava lendo o jornal. Eu ia lá brincar com ele e a minha mãe e meu pai ficava bravo, né? Ele tava estressando porque queria ler o jornal. Aí, mãe, meu pai tá bravo, que não sei o quê. Minha mãe, com toda sabedoria, Robson, teu pai trabalhou o dia inteiro, teu pai era juiz criminal, teu pai mandou gente pra cadeia. Que responsabilidade. Teu pai mandou mulher pra prisão, teu pai absolveu o traficante, o negócio é complicado. Deixa ele ler o jornal dele. Deixa amanhã cedo. E o que acontecia no outro dia cedo? Meu pai pegava, vamos comigo abastecer o carro, vamos comigo, vem cá, liga o carro, deixa. Cara, e assim, uma sabedoria de mãe, sabedoria de mulher. Que legal. Cara, isso era legal demais. Muito legal. É, muito legal. Então, assim, e casaram tarde, completamente diferentes, mas um entendia o outro. Um entendia o outro. São as exceções também de tempos e tudo mais, cara, que massa. Queridão, pra gente encerrar, cara, a gente faz essas brincadeiras com as pessoas que participam com a gente. Indica pra gente um livro. Rapaz, ó... De surpresa, hein? Tem vários livros que eu li ultimamente, mas, ó, é um livro que eu acho sensacional, até para quem não... Independentemente de religião, sim, independentemente de qualquer coisa, cara, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Legal. Eu tô pra ler esse livro, cara. Cara, aquele livro, esse livro é um manuscrito que a família do Napoleão Hill, que ele escreveu vários livros de sucesso, sim, né, que falam sobre como ele era um cara que tinha amizade com várias pessoas de alto sucesso, sim, né? E ele escreveu vários best-sellers ali
bacanas, né? De como você ganhar dinheiro. E ele tinha uma obsessão de é assim, o que todas as pessoas de sucesso têm em comum. Sim. E aí acharam o manuscrito dele, que era como se ele estivesse conversando com o diabo. E é ali que tá a fórmula. Que legal, cara. É muito bacana. Eu vou ler esse livro. Já tava ali nas minhas, na fila ali. Tá na fila, cara. Então eu vou ler isso aí, cara. Diz pra mim. Não demora, hein? Não vou demorar. Um cantor, uma música, algo relacionado à música. O que seria, cara? Aí você pode falar um cantor, você pode falar uma música que você gosta, um estilo musical. Olha, é meio complexo, porque é o seguinte, eu toco guitarra e eu comecei escutando sertanejo, depois pop rock, depois rock, depois foi indo heavy metal, o negócio foi só subindo. É eclético, mas aquele eclético da música boa. Mas eu tenho, assim, muitas pessoas talvez não podem se sentir é difícil. Mas o heavy metal melódico e o prog metal, né, que a gente chama. A banda Dream Theater. Massa! Pra mim, Dream Theater é uma sintetização, porque eles juntam música clássica com o ápice, assim, o cara que mais toca guitarra, com o que mais toca bateria, com o que mais toca baixo, e eles foram expulsos da faculdade de Berklee, né, que é a melhor faculdade de música, mas assim, eles para mim eles são sensacionais, é o que eu ouço muito. Legal. E a música que eu indico é uma música de 23 minutos, mas quem tiver tempo, Octavário. Cara, eu vou ver essa música hoje. Octavário, Dream Theater. Vou ver essa música hoje. Uma bebida? Whisky. Whisky? Cara bom, hein? Whisky. E diz pra gente, eu sei que você gosta muito, um carro ou uma moto? Moto. Moto? Eu gosto de carro pra caramba. Sou ficcionado, tenho minhas preferências, né? A gente tava conversando sobre isso. Cara, me leva pra dar uma volta, cara. Bora, o que você quiser. Mas eu gosto muito de carro. Meu pai me ensinou muito a gostar de carro. Mas eu fico sem carro, mas não fico sem moto. Legal, cara. Você tem uns brinquedos legais, né, cara? E moto, legal. E assim, você gosta de moto? Não, eu gosto de andar de moto. Andar de moto. Você gosta de moto? Não, eu gosto de andar de moto. E qual que é o ápice, cara, o desejo, o sonho? A moto, o carro, o que seria? Cara, assim, eu ainda sou muito novo no ramo de viajar de moto, mas o pouco que eu viajei já me entusiasmei muito. Mas o próximo passo é Atacama. Legal. Eu tenho que levar minha moto para Atacama. Legal. Seria um assunto para outro podcast, né? Para contar assim, a história minha com moto. Legal. Mas Atacama, ainda vou lá também pro sul da Argentina, né? Mas, cara, você sair lá do sul da Argentina e bater lá no norte dos Estados Unidos, cara, a viagem que o pessoal... Aí matou. Eu vi várias pessoas fazendo de moto, de Fusca. Eu vi gente começando a fazer isso com 70 anos de idade. Caramba, cara. Eu quero ter história para contar pros meus netos. Já tem algumas e vai ter mais. Eu não quero sentar no sofá e falar, não, eu acordo todo dia 6 horas, 8 horas eu tô no escritório, 11h30 eu saio para almoçar, 12h30 eu volto, aí eu saio, pago conta, comprei essa casa, comprei esse terreno, comprei essa mansão. Ô, vô, o que mais que você fez? Sim. Não, eu quero ter história pra legal, contar. cara. Eu quero botar aí no cofre, o pai foi lá pra Atacama. Que massa. Não, o pai foi lá, eu quero ter isso aí. Massa, cara, que legal, fico feliz. Robson, eu queria agradecer, cara, esse momento que a gente teve. Porque obrigado. Eu aprendi muito contigo, foi uma aula. E, cara, conhecer a sua pessoa também, pra mim, foi algo, assim, de grande valia, cara. De verdade. Legal. Queria te agradecer do fundo do coração. Falar que as portas sempre estão abertas pra gente ter outras conversas. Quando você viajar pro Atacama, cara, vamos inaugurar outros podcasts aí, conversar sobre esses assuntos aí. Conta comigo, cara. Comigo. Nós vamos. O que não falta é assunto. O que não falta é assunto, cara. Eu falo pro pessoal assim: vamos sentar numa mesa aí, conversar, vai estar gravando, a gente finge que não tem câmera e toca, cara. Vambora. Mas legal isso, é esse formato. Pô, estamos aqui, estamos batendo um papo, tá tudo natural, nada combinado. É isso. Então, queria te agradecer, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Querido, se quiser mandar um recado, passar a rede sociais da empresa, da MCK, sua, fique à vontade. Bom. Tá em casa. Sou um mero mortal advogado, mas com boas intenções, principalmente para o mercado empresarial de Pouso Alegre e da nossa região. Torço muito para a nossa região crescer, estou aqui para fomentar a nossa região,
o meu escritório, o MCK Advogados, né? Você digita lá, @MCK Advogados. Tá eu lá como um dos sócios, sou um dos sócios, né? @Robson Crepe, o Robson Crepe é o Robson normal. KREPP, né? E o mais importante é o seguinte, a gente está aqui para fazer o bem, a gente está aqui para fazer a nossa sociedade crescer, para a gente realmente aumentar, né, o fluxo das coisas que acontecem, porque pessoas geram negócios, negócios geram mais negócios, geram prosperidades, prosperidades geram mais conexão entre as pessoas. Gente, estamos aqui para isso. Um abraço. Robson, obrigado demais, cara. Pessoal, agradecemos vocês. Fica ligadinho aí que a gente terá outro, né? Nós teremos outros modelos, vamos conversar com mais pessoas. Você tem indicação de alguém para sentar com a gente aqui? Um monte. Então depois você me passa, cara. Um monte. Só tem gente boa. Então depois você me passa. Pessoal, até mais. Muitíssimo obrigado.